Paz seja convosco, irmãos. Paz seja convosco, irmãos. Bem, estamos na casa do Senhor, estamos todos juntos hoje aqui. Nosso último culto do ano de 2020, um ano que nós sabemos muito diferente, né? Para muitos de nós, muitas novidades, infelizmente, né? Não novidades boas, mas nós temos muito a agradecer ao Senhor, né? Lamentamos tudo que esse ano nos trouxe, mas nós temos muito a agradecer ao Senhor pela nossa vida, pela nossa família, pelos momentos bons e também pelos momentos difíceis, porque o Senhor nos manteve de pé, é ou não é? Então nós estamos aqui nesse culto, um culto de gratidão, e eu peço para que os irmãos tenham as vossas mentes ligadas no Senhor e permaneçam com essas palavras em mente: gratidão e esperança. Um culto onde nós vamos ter o foco em agradecer ao Senhor e manifestar a nossa esperança nele, manifestar a nossa esperança no que Ele há de fazer em nossas vidas, tanto no dia de hoje quanto no ano que está para iniciar daqui a alguns dias. Amém? Então que os irmãos permaneçam com os pensamentos ligados no Senhor. Peço que todos se coloquem em pé, por favor. Vamos abrir esse momento com uma oração. Mas antes dessa oração, queria que nós pudéssemos aplaudir ao Senhor todos juntos. Aplauda o Senhor, irmãos. Nós aplaudimos ao Senhor em sinal de gratidão, como disse, por nossa vida. Vamos orar para iniciarmos esse momento de louvor e adoração. Deus, nós te agradecemos pela nossa vida, Pai. Obrigado porque nós não merecemos tudo que o Senhor faz por nós, mas a Tua graça vem sobre nós, Senhor. E por isso nós estamos aqui, é para Te louvar, Senhor. É para crescer em Ti, é para aparecer contigo, Senhor, e manifestar, Senhor, a Tua palavra, a Tua vida no mundo, Senhor. Em sinal de gratidão, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, como igreja, Senhor. E nós manifestamos, Senhor, a nossa esperança em Ti, que o Senhor sabe o que é bom para nós, Senhor. O Senhor sabe o que é o melhor. E mesmo que às vezes nós não entendemos, nós confiamos, Senhor. Então, Pai, conduza, Senhor, as nossas vidas. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Podem se acomodar e juntos mantenham a sua mente ligada no Senhor e abrimos esse culto com uma linda reflexão. Amém? O que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor por todo o benefício que Ele a nós tem feito? Por mais que eu pense, por mais que eu procure, não consigo expressar minha gratidão para agradecê-lo. Estou como quem sonha, porque esse tempo todo recebi de tuas mãos bênçãos sobre bênçãos. Sim, foram bênçãos sobre bênçãos. Como agradecer a Deus por todos aqueles momentos difíceis e por todo momento de tristeza? Pela dor causada por um irmão, e pelos espinhos que me feriram as mãos, e pela lágrima que derramei, e pelos momentos de solidão, porque em todos esses momentos eu me sentia amparado por tuas santas mãos, me amparando com amor, me fortalecendo, nunca me deixando sozinha. É tempo de agradecer, sim, é tempo de agradecer, louvar e bendizer o nome do Senhor. Todavia, seja grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e ainda que não haja vacas no currais, todavia serei grata ao Senhor. Seja grata ao Senhor, porque em um dia Ele, por amor a ti, enviou o seu Filho, o seu unigênito, para morrer em morte de cruz e te salvar. Seja grata ao Senhor, porque Ele é todo-poderoso. Seja grato ao Senhor, porque Ele fala e cumpre, promete, usa e determina na vida dos seus. Igreja do Senhor, seja grata ao Deus de nossa salvação. Ainda que te oprime, seja grata ao Senhor.
Ainda que não te compreendam, seja grata ao Senhor. Ainda que te faltem vestes, seja grato ao Senhor. Ainda que a doença venha te assolar, seja grato ao Senhor. Ser grato ao Senhor por quê? Porque Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele é o médico dos médicos e para Ele não há doença incurável. Ele é o Deus dos deuses, o que era, o que é, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Por isso, igreja, seja grata ao Senhor e exulte no Deus da minha salvação, porque Ele é justo e juiz. Ele é conselheiro, príncipe da paz. Ele é a estrela da manhã. Ele é o lírio dos vales. Ele é a rosa de Saron. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o teu pastor. Ele é o próprio amor. Ele é o Deus e não há outro. Ele é o único e está aqui. E você? Nessa noite, seja grata ao Senhor e exulte no Deus da minha salvação. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram gratas a Deus, como Abraão, Ana, Davi, Paulo. Eles entenderam que eram pecadores, mas Deus ainda os amava e lhes deu tudo o que tinham. E porque eles eram gratos, Deus o abençoou ainda mais. Também tiveram muitos casos de ingratidão. Um exemplo é o povo de Israel, que tinha sido libertado da escravidão do Egito, visto milagres incríveis, esteve na presença de Deus e ficou provido de comida no deserto. Ainda assim, o povo ficou murmurando contra Moisés e se queixando de tudo. Por causa de sua ingratidão, ficaram vagueando no deserto durante 40 anos. Então, sejam gratos em todo o tempo todo. E eu, Senhor, tenho tão pouco a te oferecer, e outra vez me ponho a perguntar: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que a mim tem feito? Tudo que possuo a ti pertence, como prova da minha gratidão, que ponho diante de ti, e tudo que sou, todo o meu ser, eu ofereço a ti, Senhor. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Sim, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, igreja? Amém. Convido agora todos os irmãos a se colocarem de pé e louvar juntamente conosco. Eu não sei como que foi esse ano de 2020, para cada um de vocês. A única certeza que eu tenho é que foi difícil, né? Não somente para mim, eu perdi emprego, mas graças a Deus, Deus me honrou dando outro emprego no mês seguinte. Perdi entes queridos, mas estou aqui nessa noite com meu coração grato para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito.
manifestando, que é o próprio Jesus Cristo. Amém, igreja?
engrandecer o nome dele. E como é bom, irmãos, fazer isso juntos, porque os irmãos me ouvem repetir isso constantemente. Não faz sentido adorar a Deus sozinho se eu vier na igreja. Eu venho na igreja para adorar meus irmãos, né? Porque eu posso adorar a Deus no meu lar, eu posso engrandecer o nome do Senhor na minha casa, eu posso louvar na minha casa, mas se eu vim aqui para louvar meus irmãos. Então, como é bom quando no momento da adoração, no momento do louvor, os irmãos elevam a voz, e se não sabem a canção, canta o refrão, mas louva ao Senhor, porque o Senhor ouve a nossa adoração, o Senhor ouve o nosso louvor. Ontem, no ensaio do Ministério de Louvor, nós passamos um tempo refletindo sobre a diferença que tem, pastor Paulo, entre louvor e adoração. A gente sempre fala sobre louvor, né? E a adoração como sendo algo totalmente entrelaçado, às vezes até a mesma coisa, né? Mas há uma diferença, dentre tantas diferenças, uma diferença básica entre louvor e adoração é que o louvor é elogiado. Louvor é engrandecer alguém pelo que ele faz. Nós sabemos todos os feitos do Senhor. Então, quando eu sei as qualidades de alguém, eu posso, Maurílio, elogiar alguém. Maurílio com certeza tem muitas qualidades, então eu posso elogiar e louvar as atitudes do Maurílio. Maurílio, louvável a sua atitude, louvável os seus feitos, porque eu sei quais são os feitos, né? O louvor, ele pode ser feito em grupo, ele é feito em grupo, louvor, todos louvamos os feitos do Senhor. A adoração é pessoal, irmãos. A adoração, eu não adoro alguém, eu louvo alguém pelo que ele faz, mas adorar é por quem é. Porque quem adora, irmãos, tem intimidade com aquele que adora. Quem adora é rendido àquele que adora. Agora, eu posso louvar alguém e não me render a essa pessoa, mas se eu adoro, é porque o meu coração está rendido a quem eu adoro. Então, esse momento de louvor, esse momento de engrandecer ao Senhor, de adorar, é um momento muito importante no culto. Então, é muito importante que os irmãos continuem levando a voz em adoração ao Senhor. Peço mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé. Peguem a sua Bíblia em suas mãos e vamos juntos. Bíblia, seu celular, abra aí no aplicativo, contanto que a palavra do Senhor esteja diante de você. E abra, por favor, carta escrita a Romanos, aos Romanos. Capítulo 12. Cada momento do culto, irmãos, tem o seu objetivo. Cada momento tem a sua especificidade, o seu objetivo. Louvamos ao Senhor, agora nós vamos de forma breve e objetiva receber uma palavra direta do Senhor. Logo mais nós vamos orar, depois nós vamos receber uma palavra intermediada pelo pastor Paulo, mas nós estamos aqui constantemente durante todo o tempo ligado ao nosso Senhor. Amém? Então mantenha sua mente ligada ao Senhor. Nós vamos fazer uma leitura juntos. Em que sentido? Eu vou ler um verso, o irmão que sentiu no seu coração, faça a leitura imediata em seguida, e todos nós vamos ler com muita atenção esse capítulo de Romanos, capítulo 12. Se você começar a ler, o seu irmão começar a ler junto, ou leiam juntos, ou libere esse momento para o seu irmão, depois você lê o seguinte, mas vamos todos ler em alta voz, verso a verso, Romanos capítulo 12. Vamos lá, eu vou ler apenas o primeiro e seguimos juntos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
pareceres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém tornais mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, acumularás graça de fogo sobre a sua cabeça. Não deixeis vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Interessante como um capítulo de um livro da Bíblia nos traz tanta grandeza, tanta informação, tanta reflexão. O verso de número 12, irmãos, acompanhe comigo, minha versão é um pouco diferente. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em quê? Na oração. Alegrem-se na esperança, porque quando não temos esperança, nosso coração se entristece. Mas se nós sabemos em quem nós cremos, a esperança nos traz alegria, porque nós confiamos em quem nós cremos. Sejam pacientes, porque quando a tribulação vem, a gente quer resolver por nossas próprias mãos. Sejam pacientes. Por quê? Porque nós nos alegramos e temos esperança no Senhor. Mas não deixem de permanecer em oração. Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade do Senhor. Amém? Queria convidar, por favor, Roque, vai conduzir essa oração aqui, por favor. Vamos agradecer ao Senhor por essa reflexão que o Senhor nos dá. Amém? Salve aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Oremos, então. Santo e eterno Pai e Deus, te louvamos, ó Senhor, pela tua imensa bondade para conosco. Te agradecemos, ó Pai amado, por mais essa oportunidade que tem nos dado. Estarmos aqui reunidos para te louvar e te adorar, Senhor. Assim com aqueles também, ó Pai amado, que estão em seus lares, que o Senhor esteja abençoando a cada um deles, ó Pai. Pai, sempre com o pregador desta noite, que ele traga, Pai amado, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, Pai. Nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Podem se acomodar, irmãos. Irmãos, nesse momento nós vamos ter um momento de testemunhar. E eu queria. Nós estamos com o pedestal que estava aqui. Você subiu ele? O pedestal também. Irmãos, nós estamos em um culto de gratidão ao Senhor. Eu queria incentivar os irmãos, de forma livre, claro. Eu vou colocar um pedestal aqui. E eu queria que os irmãos passassem por aqui, rapidamente. Vou deixar o microfone no pedestal. Dessa forma, os irmãos não precisam tocar no microfone, tá? Eu queria que os irmãos passassem aqui e dissessem, nem que sejam poucas palavras, em que você agradece ao Senhor nesse ano. É pela sua vida, é pela sua família, é pelo seu trabalho, é pela paz, é pela sua vida espiritual, é pela sua igreja. Por quê? Qual o motivo da sua gratidão ao Senhor? Nós estamos em culto de gratidão. E eu queria incentivar todos os irmãos, em poucas palavras, a dizer em que você é grato ao Senhor. Eu queria abrir esse momento com a irmã. Deu branco no nome da Terezinha, que ela vai nos trazer um testemunho. E logo em seguida, irmãos, estejam livres, passem por aqui e digam em algumas palavras em que os irmãos são gratos. Amém? Depois nós vamos agradecer e orar ao Senhor. Temos vários motivos para agradecer ao nosso Deus, né? Pela vida, pela saúde, pela paz, pelo emprego, né? Por estarmos aqui, né? Todos nós estamos
somos gratos ao nosso Deus, né? Mas eu tenho um especial. Eu fui promovida no meu emprego, né? Eu sou grata ao Senhor, porque o Senhor concedeu esse desejo ao meu coração, né? Tinha um tempo que eu estava pensando nessa possibilidade, e surgiu uma vaga de promoção. Eu trabalho numa unidade escolar, né? Então surgiu uma promoção nessa unidade onde eu trabalho, então eu fui promovida, né? Então eu sou grata a Deus por isso, né? O Senhor diz lá em Salmo 37, 4: deleita-te no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração. Então é um versículo que toca no meu coração muito, porque eu tenho sempre deleitado no Senhor e Ele tem concedido o desejo do meu coração. Então, irmãos, se vocês têm algum sonho, não desistam dos seus sonhos, né? Coloque diante do Senhor, né? Porque mais que a gente pense de ser promovido, querer passar por um cargo que nós estamos para outro, coloque isso no seu coração e deleita-te no Senhor, que Ele concederá o desejo do teu coração, assim como Ele fez comigo, né? Em meio à pandemia, né, irmãos? Estamos em pandemia aí, estamos numa situação difícil, mas o Senhor ainda tem aberto portas para nós, né? Como a irmã Edilene citou agora há pouco, né? O Senhor abriu portas de emprego para ela, né? E a mim uma promoção. Então só tenho mesmo que agradecer a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Amém? Senhor nosso Deus, agradeço mais esse dia de vida aqui que o Senhor nos concede. E cada um que está aqui, louvando e agradecendo o teu nome, para a honra e glória do seu nome. Amém. Eu agradeço a Deus pela minha saúde, né, pela saúde de todos aqui também. E em especial agradeço não só pela saúde física, né, mas também pela saúde mental, né, porque esse ano foi um ano muito difícil, que mexeu muito com a saúde física, bastante todo mundo, mas também com muita gente a saúde mental, né, que é uma coisa que infelizmente pega todo mundo. Então eu agradeço a Deus por estarmos bem, né, por chegarmos agora no final do ano, e graças a Deus estamos com saúde e estamos bem. Amém. A paz dos meus irmãos, eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida dos meus familiares, que em meio a essa pandemia que tem tirado tantas vidas, tem desfeito famílias, mas Deus tem nos conservado com saúde para adorá-lo, para engrandecê-lo. E eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão que dispôs de vir aqui hoje. Mais uma vez, provavelmente nesse último culto do ano, para agradecer e louvar o teu santo nome. E pedir para os irmãos que não deixem de adorar, não deixem de procurar o Senhor Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Eu agradeço a minha oportunidade. Obrigado. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Grandes coisas Deus deu por nós e por isso estamos alegres, né? E acabando o ano, nós só temos muito que agradecer a Deus, né? Em meio a essa tragédia, toda essa pandemia que foi o ano todo, né? Então nós temos muito que agradecer a Deus pela proteção, né? Muitos estavam já pegados, já sarados, né? Mas podem cuidar novamente e Deus está aí conosco. Então eu tenho que dizer para os irmãos para ficarem firmes na fé, né? Porque essa tragédia, essa pandemia, ela vem também para enfraquecer muita gente, né? Enfraquecer na fé, que nós precisamos ficar firmes na fé, né? Obrigado ao nosso Deus e Jesus Cristo. E com pandemia ou sem pandemia, nós vamos aqui adorar a Deus, amém, irmãos? Essa é a minha mensagem dessa noite. Pai do Senhor a todos. Eu sou extremamente grata a Deus por tudo que Ele fez, faz na minha vida. E eu sou grata a Deus por essa igreja, por cada um de vocês. Porque em momentos difíceis que nós estávamos, quando estávamos gratos, né? E eu pude ver o carinho de cada um de vocês, né? Essa pandemia toda, a oração de vocês, a preocupação de vocês com a minha gestação, com a Elô, quando ela nasceu, os pesos que ela precisava pegar. E assim, eu sou grata a Deus. Eu sou grata porque em meio a essa pandemia, Deus me deu esse presente maravilhoso, essa vida, esse presente que é a vida da nossa princesa.
e a saúde que Ele tem dado à nossa família. Sou muito grata a todos. Deus abençoe. Porque naquele momento que aconteceu, os irmãos que a gente já deu testemunho aqui, mas para quem não ouviu, naquele momento que o caminhoneiro fechou ele, que ele caiu, ele já caiu, apagou. E ele estava em cima da moto e a moto pega no fogo. E esse Deus é tão bom que foi na marginal. E ia passando dois rapazes e tiraram ele de cima da moto. Quando puxaram ele de cima da moto, a moto explodiu. Então, meus irmãos, tem muito que agradecer a Deus, porque Deus, em todos os momentos, Ele cuida de nós, né? E é só motivo de agradecer. Como já foi dito, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na nossa vida, né? Agradeço muito a Deus e agradeço à igreja que esteve orando também. Que é muito perigoso, falaram que ele não podia pegar, e ele pegou, e mesmo assim os sintomas veio bem leves para todos, né? Então eu sou graças a Deus, né? A minha avó também, né? Que ela está com 97 anos e Deus tem cuidado, Deus tem protegido ela e minha mãe, né? Então eu sou grata a Deus mesmo por esse cuidado que Ele tem tido com a minha vida, com a vida da minha família e com a vida de todos, né? Da igreja, né? Dos irmãos, dos amigos, né? Só tenho um motivo para agradecer mesmo. Que darei a Ele, Senhor, todo o benefício do Senhor ter feito, a minha e a minha família. Eu agradeço a Deus do fundo do meu coração pela vida do meu filho, que está vivo, que não era para estar vivo, pela maneira que aconteceu. Eu já dei testemunho aqui, já glorifiquei o Senhor por Ele ter salvado a vida dele, amém? Mas eu também agradeço a Deus pela vida da minha netinha, a Sofia. A Sofia veio de 7 meses e um probleminha no coração, 3, 4 furinhos no coração, mas em nome de Jesus não tem nada. Graças a Deus por isso. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é muito bom. É bom todo o tempo. Eu louvo a Deus, né, pela minha vida, pela minha família, pelo cuidado e proteção que Deus deu durante este ano.
seja o nome do Senhor. Deus abençoe todos os irmãos que testemunharam. E isso é a vida da igreja, irmãos. Porque se nós acreditarmos que a nossa vida ou a igreja ela é feita só de momentos bons, isso não é evangelho, isso não é vida cristã, né? A verdadeira vida cristã é aquela que diz assim: vai acontecer coisas ruins, né? Como a gente ouve aí, é uma frase que a gente ouve brincando, vai dar ruim. A vida cristã é assim também, dá ruim às vezes. Mas a diferença é que a gente sabe que a gente tem o nosso Senhor. Se a dificuldade vem, nós temos o nosso Consolador, né? Para trazer a paz aos nossos corações. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Sei que os irmãos que não vieram aqui também têm gratidão ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor. E agora, em mais um momento de devoção, né, de gratidão ao Senhor, eu queria chamar, por favor, a Adriana, que vai conduzir a gente em mais um momento agora, esse momento de oração, uma oração objetiva. Ele vai explicar como que nós vamos fazer aqui nesse momento, tá? Vai estar orando. E este momento da oração eu quero deixar os irmãos na liberdade do Espírito, como os irmãos acharem. Se os irmãos quiserem se ajoelhar, se os irmãos quiserem orar sentado, se os estão na liberdade. Ela só vai estar passando, e assim que ela terminar, que cada um pegar o nome, né, o irmão esteja orando 5 minutos, Eliseu. Uns 5 minutos. Aí, após esse período de 5 minutos, eu vou estar encerrando esse momento com uma oração.
neste momento eu quero agradecer a Ti, Senhor. Agradecer, Senhor, a Tua presença. Agradecer, Senhor, por este culto, Senhor, tão maravilhoso que Tu, Senhor, tem nos prestigiado, Senhor, com a Sua presença. Ó Pai amado, Espírito Santo, que Tu, Senhor, neste momento que adentrou este culto. Ó Espírito Santo, eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, por esta igreja, Senhor, por cada irmão, Senhor, que representa, Senhor, esta igreja. Que Tu, Senhor, possa estar, Senhor, cobrindo, Senhor, cada lar, Senhor. Ó Pai amado, vai de encontro, Senhor, a cada família, Senhor. A cada família que neste momento, Senhor, possa estar passando por momentos, Senhor, de... Eu coloco diante da Tua presença, Senhor, a vida, Senhor, dos irmãos que não pôde, Senhor, estar, Senhor, presente neste culto, Pai. A vida da família do irmão Ferreirinha, Pai. A irmã Maria das Dores e sua família. A irmã Hélia, a Maria, Senhor. Maria das Dores, Pai amado. Ó, Pai amado. Coloca, Senhor, todas essas vidas, Senhor, diante da Tua presença, que Tu esteja visitando, que Tu esteja entrando, Senhor, nessas vidas com a Tua proteção, Pai amado, em cada lar, Pai amado. Eu repreendo todo o mal, Senhor, eu repreendo toda ação, Senhor, desse vírus, Senhor, nessas vidas, Pai amado, que esse vírus, Senhor, não venha tocar, Senhor, em nossas vidas, que esse vírus não venha tocar em nossas famílias, Pai, mas que possamos estar invisível a ação desse vírus, Senhor, em nome de Jesus, que Tu esteja visitando, Senhor, cada vida, Senhor, que está aqui, Senhor, neste momento, Pai, vai visitando, Senhor, vai, Senhor, se a enfermidade, eu já estou repreendendo, Senhor, em nome de Jesus, vai colocando a Tua mão, Senhor, ó, Pai, se tem alguém aqui que entrou, Senhor, com o coração triste, Pai, com o coração abatido, Senhor, que Tu esteja dando alegria, Senhor, alegria que vem de Ti, Pai, vai visitando, Senhor, vai visitando o Espírito, Senhor, ó, Pai, vai dando alegria, vai tirando ansiedade, Pai, aqueles que têm passado por momento de ansiedade, de dificuldade, Senhor, por todo esse momento, Senhor, em que estamos vivendo, que Tu esteja já visitando, dando a tranquilidade, dando a paz, ó Espírito Santo, vai visitando, vai tocando, Senhor, em cada vida, Senhor, neste momento, Pai amado. Eu agradeço, Senhor, eu agradeço por este culto, porque até aqui, Senhor, temos sentido a Tua presença, Senhor. Passeia, Senhor, em nosso meio, Pai. Toca, Senhor, em nossas vidas, que possamos sair daqui diferente de como entramos, mas que possamos sair daqui cheio da Tua graça, do Teu amor e das Tuas misericórdias, Pai amado. Eu rogo, Senhor, pela vida também neste momento, Pai, do pastor, Pai, que vai trazer, Senhor, a Tua palavra, Pai, que Tu esteja visitando, que Tu esteja usando o Teu servo, que Tu esteja, Senhor, usando a boca dele, Pai, que ele não possa vir falar dele, mas que ele possa vir falar aquilo que Tu já colocou, Senhor, no coração dele, Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha transformar, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa entrar, Senhor, venha fazer transformações em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor, pela bênção, agradeço por esse dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Madriana, obrigado por conduzir esse momento. Nós somos igreja. E se nós somos igreja, nós não somos por nós. Nós somos também pelo outro. No texto que nós vimos em Romanos, cada um tem a sua função, mas nós somos todos partes do corpo. Eu queria agora que você, se a pessoa que você tirou está aqui, você está vendo essa pessoa,
que você vá até essa pessoa. Nós não podemos abraçar, né? Queremos dar um abraço gostoso, mas nós não podemos. Então, sabe aquele morrinho assim, ó, aquele toquinho? Dá um toquinho, olha no fundo dos olhos dela, todos nós estamos de máscara. Dá um toquinho assim, ó, e diz: Deus abençoe o seu novo ano, tá? A pessoa que tirou o nome... Eric. Cadê o Eric? Levanta a mão, Eric. E mesmo que você passar por alguém que não é a pessoa que você tirou, dá um toquinho na mão e diga: Deus abençoe o seu novo ano. Dá um toquinho na mão, olhe nos olhos e declare uma palavra de bênção a essa pessoa. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Agora, irmãos, nós vamos a mais um momento muito especial. Nós vamos ouvir do Senhor o que o Senhor tem para nós. A palavra do Senhor, então, permaneça com seu coração aberto. Com certeza, pastor Paulo, o Senhor ministrou o coração do pastor Paulo e ele se debruçou sobre a palavra do Senhor, preparou algo juntamente com o Espírito Santo para trazer ao nosso coração. O que nós temos que fazer? Receber do Senhor. Só isso. Então abra o seu coração nesse momento e vamos receber do Senhor o que o Senhor tem para nós. Amém? Então queria convidar aqui, por favor, o irmão Roque mais uma vez, por favor, Roque. Hoje eu te escalei aqui para oração, meu irmão. Vem aqui e ore pelo pastor Paulo e por nós, né? O pastor Paulo está abençoado e ore por ele, ore para que Deus abra os nossos corações. Amém? E aí está a palavra com o pastor Paulo. Deus abençoe. Bem, irmãos, vamos orar. Continuarmos, né, em oração. Agora mais expressando em voz alta esse desejo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós continuamos na Tua presença e Te pedimos, ó Pai, venha nos abençoar a cada dia. Usa o Teu servo, pastor Paulo, para trazer para nossos corações as Tuas palavras, Senhor. Capacita-o e coloca o Teu desejo em sua boca. Que nossos ouvidos possam escutar aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, Senhor Jesus. Amém. Todos com a paz do Senhor. Boa noite aos irmãos, Deus abençoe os irmãos que estão aqui, os irmãos em casa, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, as nossas vidas. Eu sou grato a Deus e quero parabenizar os irmãos, porque ficou bonito aí o arranjo, né? As cadeiras ali, o púlpito aqui. Eu achei muito interessante. E é assim que Deus faz. Deus nos permite, nos dá a liberdade para fazer as coisas segundo o que Ele nos direciona. E no que diz respeito à palavra, eu confesso aos irmãos, eu vou tirar porque está... confesso aos irmãos que eu fiquei um pouco apertado
conversando ontem com alguns componentes do grupo de louvor, eu fiquei com vontade de falar em 1 Samuel 7,12, que é um texto que nós conhecemos bastante a respeito de Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu já tinha uma outra mensagem preparada no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, que fala a respeito do Bartimeu, cego. E depois, conversando com uma outra pessoa do grupo de louvor, eu fiquei em dúvida do que falar. E aí eu disse, só Deus agora para me dizer o que falar. E eu optei então em falar em Marcos, capítulo de número 10, a respeito do cego Bartimeu. Que bom, né, irmãos, quando Deus nos agracia, e nós somos privilegiados, porque tem tanta gente por aí que não tem o que falar de Deus, e nós temos a oportunidade de escolher o que falar. Então eu quero agradecer a Deus, quero também agradecer aos irmãos lá de Vila Nova York. Esses dois casais são irmãos nossos aqui da Assembleia de Deus, amigos, e irmão Odelias, a sua esposa, a irmã Fátima, né? Os irmãos depois vão apresentar os irmãos, eu só estou fazendo a menção, que os irmãos já anotaram o nome de vocês, viu? Mas que Deus continue abençoando vocês. Oração, irmãos, também chegou às minhas mãos um pedido aqui da igreja e o outro que eu mesmo quero fazer aos irmãos. Chegou até as minhas mãos que nós precisamos orar pelo Iago. A irmã Cristina pede oração pelo Iago. E eu quero pedir aos irmãos que em suas orações não se esqueçam de apresentar nosso irmão Edmilson. Edmilson é obreiro nosso na Assembleia de Deus e está internado por causa da Covid e não está bem. Hoje pela manhã eu falei com a esposa dele e o irmão Edmilson não está bem, mas nós cremos em Deus e nós temos que colocar todas as nossas petições nas mãos do Senhor e que Deus possa fazer o que for melhor. Nós temos que orar com a consciência de que quem sabe o que é o certo, quem sabe o que é bom, quem sabe o que é melhor, é Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. Algumas Bíblias trazem o título A Cura do Cego de Jericó. Marcos 10, 46 ao 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram-no então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus
estrada afora. Eu não vim quando o irmão Eliseu deu a oportunidade aos irmãos, que é muito importante, muito bonito, né? Nós, principalmente hoje, o último culto do ano, poder ter um momento de agradecimento a Deus. Eu não vim porque eu já ia falar, então eu vou falar agora, como todos os irmãos. O ano não foi fácil, mas não importa as circunstâncias, Jesus sempre estará conosco. Nós temos consciência de que foi um ano atípico, foi um ano diferente, porque além das nossas lutas normais, nós tivemos que enfrentar e ainda estamos enfrentando esta pandemia. E todos nós, irmãos, todos nós, de uma maneira ou de outra, nós somos atingidos. Porque todos nós perdemos amigos, alguns perderam entes queridos, outros acabaram sendo atingidos por esta enfermidade, mas Deus teve misericórdia, poupou, curou. Eu mesmo, meus 3 filhos tiveram, meus 2 genros tiveram. Graças ao bom Deus, nenhum dos 6 netos, nem eu e nem Miriam tivemos ainda. E que Deus tenha misericórdia de nós, e que nenhum de nós que ainda não tiveram, que Deus nos conserve. Mas, acima de tudo isso, nós precisamos lembrar que Deus poupou tantos que tiveram, não é? Temos aqui nossa irmã Fátima, nossa irmã Ivoneide e outros irmãos, mas Deus deu graça, e outros milhões que Deus preservou. Então, nós não podemos nos esquecer de agradecer, porque Ele é bom o tempo todo. Irmãos, essa passagem, ela também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versos 29 até o 34, também está em Lucas, capítulo 18, do 35 ao 43. Mas aqui em Marcos é muito interessante, porque em Marcos o ministério de Jesus ele é muito resumido. O ministério de Jesus em Marcos, ele é muito rápido. Ele é um ministério dinâmico, intenso, ininterrupto. Quando nós lemos Marcos, parece que Jesus não para, parece que os apóstolos não param. Há sempre movimentação, há sempre atividade. Esse é o estilo que Marcos escreveu. Só para que a gente tenha ideia, do capítulo 1 até o capítulo 9 do Evangelho de Marcos, trata de todo o ministério de Jesus no norte, desde Samaria até a Galileia. E é um ministério muito grande, muito amplo. Do capítulo 10 ao 14, Marcos vai mostrar o ministério de Jesus indo para a Judéia, como nós vamos ver. E do capítulo 15 e 16, Marcos já vai narrar a prisão, morte e ressurreição de Jesus. Então Marcos, ele é muito rápido. E nesse texto nós encontramos aqui a história desse homem que estava lá sentado à beira da estrada. Mas tem um porquê ele estava lá. Como a maioria das cidades de Israel, na época de Jesus, Jericó só tinha uma saída para quem ia a Jerusalém. E o texto nos mostra que Jesus estava vindo então lá da região da Galileia, a caminho de Jerusalém, que é a Judéia. Jesus estava indo à Páscoa, estava indo para a comemoração anual de agradecimento que os judeus faziam a Deus por todas as bênçãos que Deus havia dado a eles naquele ano. E ele passou por várias cidades, dentre elas ele chega agora em Jericó.
E quando ele chega lá, com certeza a notícia da presença de Jesus se espalhou. Porque o texto vai mostrando que por onde Jesus passava, aumentava o número de pessoas que o seguia a caminho de Jerusalém. Então ele ia passando pelas vilas e automaticamente as pessoas começavam a segui-lo, a ponto de, mais uma vez, o texto nos falar que tinha uma numerosa multidão acompanhando Jesus. E este homem, o Bartimeu, que era cego, ficou sabendo que Jesus iria passar naquela estrada, naquele trajeto, naquele caminho, porque só tinha ele para ir. Quem ia de viagem para Jerusalém tinha que passar nessa estrada específica. E aí o Bartimeu então vai para a beira da estrada. E ele tem um objetivo. Ele vai para a beira da estrada porque ele queria ouvir Jesus. Ele não podia ver Jesus, irmãos, ele é cego. Ainda. Ele não podia ver Jesus. E eu tento sempre entrar no texto. E eu acho que a princípio Bartimeu se contentava em ouvir Jesus. Queria ouvir Jesus. Mas no fundo do coração, a gente sempre quer algo mais de Deus. A gente sempre quer algo mais de Jesus. Então, ao longo do seu pensamento, ele então decidiu que ouvir só não era o suficiente. Ele queria ver quem era Jesus. Essa grande multidão, irmãos, que acompanhava Jesus, faz um contraste com Bartimeu. Porque a multidão que está acompanhando Jesus estão alegres. Observe, Jesus está caminhando. O texto não fala, mas não precisa. Nós imaginamos, nós sabemos. Por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Por onde Jesus passava, as pessoas ouviam a palavra de ensinamento da parte de Jesus. Por onde Jesus passava, os corações eram alcançados. Por onde Jesus passava, e quem estava acompanhando Jesus, podia sentir a presença de Deus continuamente. Há um contraste, porque essa multidão está alegre, estão sorrindo, estão se confraternizando entre si pela presença de Jesus. Mas Bartimeu está sozinho, é solitário, está sentado, calado, na expectativa, atento, para tentar, na hora que a multidão chegasse próximo, ele poder detectar a voz de Jesus. Então, um contraste muito grande. Mas veja só, precisamos parar agora e fazer uma pergunta aqui. E a pergunta que se faz é: Jesus em meio àquele tropel de pessoas, é como se fosse uma feira livre. Todo mundo caminhando, falando alguma coisa a respeito de algum assunto, de algum milagre, de alguma bênção, de algum acontecimento ao longo dessa jornada. E a pergunta é: Jesus, em meio a essa multidão, ele ouviria Bartimeu clamar? E se ouvisse, ele pararia? E se parasse, ele iria atender o clamor de Bartimeu? Eu vejo nessa multidão 3 grupos de pessoas. Tinham 3 grupos distintos nesta multidão. E eu gostaria de dizer aos irmãos, ainda que os irmãos já saibam, que a voz do povo não é a voz de Deus. Não é. Isso é um adágio popular. E
E nós vamos ver que a voz do povo não é a voz de Deus. Por quê, irmãos? Porque o primeiro grupo que eu vejo nesta multidão é o grupo de pessoas que entendem que se Bartimeu continuasse clamando, clamar é gritar. Clamar é falar em um alto tom, como eu estou falando aos irmãos, quase gritando. E um grupo de pessoas que seguia Jesus repreendiam o Bartimeu, dizendo: fica quieto, cala a tua boca, não incomode, não faça com que ele pare. Não fique clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não faça isso, porque se você fizer isso, ele pode ser preso. Como é que nós sabemos disso? No capítulo 10, versos 34 em diante, nós vamos ver que Jesus, no início do trajeto, chamou os apóstolos, chamou os discípulos e disse: olha, eu estou descendo para Jerusalém, nós vamos para Jerusalém, mas lá eu serei preso e eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. O segundo grupo é um grupo de pessoas que eram inimigos de Jesus. Irmãos, acreditem, muitos inimigos de Jesus andavam com ele, atrás dele, para bisbilhotar, para investigar, para dar relatório às autoridades religiosas, porque lá, naquele mesmo contexto, dos versos 34 em diante, nós vamos ver que as autoridades religiosas foram diante do povo e disseram: vocês estão proibidos de seguir esse tal Jesus. Ele está proibido de ficar manifestando sinais e maravilhas no meio de vocês. Está escrito lá. E proibiu o povo de seguir Jesus. Então tinha um grupo de pessoas que estava mandando Bartimeu calar a boca, porque não concordavam com o ministério de Jesus, não aceitavam que ele era o Messias, o ungido de Deus, não queriam que ele continuasse realizando sinais e maravilhas, porque eram amigos das autoridades religiosas da época. E o terceiro grupo de pessoas são aqueles que entendiam que Jesus não poderia ser interpelado, não poderia ser parado por um cego, por um mendigo. Eles entendiam que Jesus não podia perder tempo com aquele homem, não podia parar a sua trajetória a caminho de Jerusalém para atender um pobre cego sentado à beira da estrada, clamando por ele. Esses três grupos de pessoas tinham lá, em meio a essa multidão. Mas olha só, se a voz do povo é a voz de Deus, nós vamos ver que não é. Primeiro, e Jesus dá resposta, irmãos, a todos esses três grupos, sem falar abertamente: ó, vocês aí do grupo 1, vocês do grupo 2, vocês... Não, Jesus não faz isso, não precisa. Porque as atitudes de Jesus fazem com que as pessoas se calem, ou as atitudes de Jesus fazem com que as pessoas deem glórias a Deus pelas maravilhas que ele faz. Então, ao primeiro grupo, ele responde João 12, 24. O que é que está escrito lá em João 12, 24? Jesus, ele mostra para o primeiro grupo que ele não tem medo de ser preso, e muito menos de ser morto. Porque lá em João 12, 24, está escrito que, na verdade, Jesus dizendo aos discípulos: se uma semente, se o grão de mostarda ou o grão de trigo cair no chão e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Falando de si mesmo. Para o segundo grupo, Jesus mostra que é impossível que as obras de Deus, que as bênçãos de Deus, que os milagres de Deus fiquem ocultos.
Por quê? Porque lá em Lucas, capítulo 11, verso 33, está escrito que é impossível uma pessoa acender um candeeiro e colocá-lo debaixo da cama. Quem acende um candeeiro, coloca em um lugar alto para que todos possam receber a luz desse candeeiro. Jesus falando do Evangelho, falando do poder de Deus, falando do milagre de Deus, falando dele mesmo. E para o terceiro grupo, eu fui no Salmo 50, verso 15, onde Jesus, nesse texto, ensina a todos, e principalmente aos pobres, aos fracos, aos desvalidos, aos abandonados. Lá nesse salmo está escrito assim, ó: clama a mim no dia da sua angústia, e eu te livrarei. Então, desta maneira, Jesus responde a esses três grupos, sem falar diretamente com eles. Mas a cena continua. Qual é a mensagem? O que é que a gente aprende? O que é que a gente tira desse texto para o contexto da nossa vida pessoal, para a nossa vida moderna? Que o mundo e o inimigo, eles vão tentar, eles se aliam, o mundo e o inimigo se aliam para sufocar o nosso clamor a Deus, nosso clamor a Cristo. O mundo e o inimigo se unem, tentando de alguma maneira fazer com que eu e você fiquemos calados, em silêncio. Mas nós aprendemos aqui com o Bartimeu, nós não podemos esquecer que Jesus está passando aqui, que Jesus está passando na minha vida, que Jesus está passando pela sua vida, e que quando Jesus passa, nós precisamos clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E não se pode calar na presença de Jesus. Então Bartimeu não se calou, ele continuou gritando. E aí vem, irmãos, a melhor parte para mim desse texto. Aí vem o melhor acontecimento. Porque quando alguns pensavam que ele não ia parar, que ele não ia dar atenção, dá a entender que Jesus já tinha até passado por ele, dá a entender que a multidão toda já tinha passado, e ele continuava clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parece que Jesus não ouviu, parece que Jesus não ouviu, parece que Jesus não ia dar atenção, mas ele faz isso propositalmente para nos animar, para colocar em nós fé, para mostrar que nós precisamos clamar e pedir a Deus. E de repente o texto diz que Jesus parou. Você já parou para pensar nisso? Imagine, Jesus parou e mandou chamar o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Que maravilha, que coisa extraordinária, Jesus dizer para este homem: tem bom ânimo. E ele se animou ainda mais. Bartimeu tirou de dentro de si, do seu coração, da sua alma, a certeza de que Jesus iria devolver a ele a visão. Bartimeu, nesse momento, tem a certeza que ele iria voltar a enxergar novamente. Sabe por quê, irmãos? São detalhes do texto. Todo mendigo, toda pessoa aleijada, toda pessoa que tinha uma deficiência física, e no caso aqui uma cegueira, recebia do Estado, do governo, uma capa. Era uma capa muito grande, onde a pessoa pedinte, toda pessoa pobre, toda pessoa que não tinha condição de sobreviver por si mesmo, recebia essa capa. E ela era muito grande, quase do tamanho de um lençol, muito grande, para que ele pudesse cobrir o seu corpo todo com essa capa, pela vergonha de ser um pedinte. E a outra utilidade dessa capa
é para que aonde a pessoa fosse ficar, ela estendia como esse tapete aqui e sentava-se sobre essa capa e ficava pedindo. E simultaneamente a capa estar no chão, ela estava presa por um laço, por uma fita, igual a toga de juiz, presa aqui ao pescoço, e ele sentado ali. Mas observe o detalhe, quando Jesus diz a ele: levanta-te, manda alguém falar para ele, chama ele, traz ele até aqui, diga para ele, tem bom ânimo. Alguém chegou e falou: olha, levanta, Bartimeu, tem bom ânimo, ele está te chamando. Jesus está te chamando, Bartimeu. O texto nos mostra que o Bartimeu levantou num salto, num pulo. Olha, irmão, que coisa, que cena. O homem estava lá até agora quieto, calado, sem abrir a boca, cabisbaixo. Só gritava. Sozinho. No seu mundo, porque não via. Mas quando Jesus diz a ele: vem, filho, tem bom ânimo. O texto diz que ele pula, ele dá um salto. Estava sentado, ele dá um pulo. Ele não se preocupa em dobrar a capa. Ele não se preocupa em pedir para alguém: cuida da capa para mim. Como quem diz: eu vou ali porque ele está me chamando, mas eu volto para buscar a minha capa. Não. Ele dá um pulo e o texto diz que ele desamarra, ele solta a capa no chão. E a ideia é: eu não preciso mais de você. Você, essa capa, só me trouxe tristeza na mente, só me trouxe um flagelo na alma, porque eu era alguém deficiente, eu precisava desse auxílio, de mendigar, de ficar pedindo na beira da estrada. Mas agora a emoção, a alegria, a certeza do milagre tomou conta de Bartimeu, a ponto dele sair correndo para encontrar esse Jesus, mesmo sem enxergar. Ele sai correndo em direção à voz de Jesus. Não se preocupou mais com a capa. A capa era símbolo de sofrimento, de dor, de agonia. E a pergunta de Jesus, para encerrarmos: o que queres que te faça? Que pergunta, irmãos. Uma pergunta óbvia, mas ao mesmo tempo profunda. Uma pergunta que tem muitos outros significados, além do milagre de voltar a ver. E ele responde, Bartimeu sabe o que quer. Ele responde a Jesus: que eu torne a ver, Senhor. Então, irmãos, veja só algumas coisas dentre tantas que esse texto nos ensina. A primeira delas: quando Jesus te chamar, vá. Quando Jesus te der uma ordem, obedeça. Quando Jesus te chamar, não olhe para trás. Não fique perdendo tempo com coisas do passado, com pensamentos, com situações, e até mesmo com utensílios, com práticas que tínhamos no passado. Esqueça. Quando Jesus te chamar, tua vida, a minha vida, tem um outro significado, tem um outro sentido. E para encerrar, o texto diz que Jesus teve compaixão e curou Bartimeu. Compaixão, irmãos, o significado de compaixão é ter a sensibilidade pelo outro. Compaixão é sentir no coração a dor do outro. Compaixão é compreender com exatidão o sofrimento do outro. Na compaixão não há regras. Não tem nada que possa reger alguém que esteja com compaixão ao outro. Isto é, então para que eu tenha compaixão de fulano, fulano tem que fazer assim, 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 aí eu vou ter compaixão dele. Ele tem que entrar dentro do meu script, ele tem que obedecer algumas normas.
quem tem compaixão, quem está com compaixão do outro, nada o impede de atuar a favor do outro. Quem tem compaixão do outro não fica querendo criar qualquer empecilho para que a pessoa possa ser abençoada. Na compaixão, não importa quais os costumes religiosos que a pessoa tenha. Na compaixão, não há condicionamento. Na compaixão, irmãos, Deus não fica perguntando e nem colocando o condicionamento a nós. Se você fizer. Não. Olha lá o ladrão na cruz. Quando ele confessa seus pecados e internamente ele crê que Jesus é o Messias, é o Salvador, a ponto de dizer: Senhor, quando entrares no teu reino, tem misericórdia de mim. Ele está confessando os seus pecados. Ele está dizendo que crê em Jesus. E Jesus, por compaixão a ele, vai responder: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na compaixão de Deus, não há nenhum tipo de condicionamento, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos dar da sua graça. Deus tem prazer em realizar milagres ao nosso favor. Deus tem prazer em ter enviado Jesus para nos salvar. Quando Bartimeu, irmão, estava clamando aqui por misericórdia, quando Bartimeu estava pedindo compaixão da parte de Jesus, quando Bartimeu estava clamando para que Jesus pudesse atendê-lo, ele não está só clamando por causa do seu problema físico da visão. A ideia do texto é que Bartimeu está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Eu reconheço, Bartimeu está dizendo: eu reconheço que tu és o ungido de Deus. Eu reconheço que tu és o Messias, apesar do que eu tenho ouvido todas as pessoas dizerem a respeito do Senhor, apesar de as autoridades terem dito que o Senhor é um anarquista, que o Senhor é um revolucionário, que o Senhor tem causado problemas. Bartimeu está dizendo: não, eu creio que tu és o Filho do Deus bendito. Então, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, me dê condições para que eu possa lhe seguir. Todo esse acontecimento, todo esse milagre é para que nós possamos entender que Bartimeu tinha o desejo de seguir Jesus. Bartimeu tinha o desejo de, junto com uma porção daquela multidão, ir aonde Jesus fosse, agradecendo a Deus por tudo que Deus havia feito na vida dele, inclusive agora a cura das suas vistas. Irmãos, da mesma maneira, Jesus espera estas coisas de nós. Nenhum de nós aqui, até onde eu sei, foi curado da cegueira física, mas todos nós fomos curados de uma cegueira pior do que a física, que é a espiritual. E Deus, através da salvação em Cristo, Jesus nos curou desta cegueira. Jesus nos curou porque nós fazíamos parte daquele grupo da multidão que criticava, daquele grupo da multidão que não aceitava Jesus como Filho de Deus, daquele grupo da multidão que queria que o outro ficasse calado. Agora nós fazemos parte da multidão que dá glória a Deus, que agradece a Deus, que diz: ora vem, Senhor Jesus. Então Jesus espera de mim, Jesus espera de cada um de nós, dos irmãos aqui presentes, dos irmãos em casa. Jesus espera que nós possamos fazer exatamente como fez Bartimeu. E o que é que Bartimeu fez? Está aí no verso de número 52. Jesus disse para ele: olha só, o que é que Bartimeu queria, irmãos? Ver. O que é que Bartimeu queria? Que sua visão retornasse. O que é que Bartimeu queria? Um milagre da parte de Jesus, e ele cria, ele sabia que Jesus podia fazer, como de fato fez. E o que Jesus fala para ele então? Então, Bartimeu, parabéns, que maravilha, você tem fé, vai em paz,
Tua fé te salvou, como ele falou para centenas ou milhares de pessoas. Jesus estimulou a fé de tantas pessoas e agora estimulou a de Bartimeu, não é? E no final Jesus diz para ele: vai em paz, tua fé te salvou. Vai em paz, Roque, tua fé te salvou. Vai em paz, Cláudio, tua fé te salvou. Vai em paz, Adriana, tua fé te salvou. Vai em paz, Janilton, tua fé te salvou. Vai em paz, Terezinha, tua fé te salvou. Mas Bartimeu entendeu que ir embora, ir para casa, ficar calado, não corresponder a esse chamado de Jesus, a esse milagre de Jesus, não era o correto. E aí a Bíblia diz assim, ó: e imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. E seguia Jesus. E, irmãos, antes de chegar em Jerusalém, não está escrito, mas não precisa. Antes de chegar em Jerusalém, eu tenho certeza que muitas pessoas que conheciam o Bartimeu, ao longo da estrada, foram saindo das vilas, das casas, e foram se agrupando. E quando muitos viram Bartimeu, olhavam para ele e diziam: mas é você? Você não é o Bartimeu, o cego que fica na beira da estrada mendigando? E dizia: eis cego, eis pedinte, eis mendigo. Agora eu sigo a Jesus. Aonde ele for, eu vou com ele. Aonde ele estiver, eu quero testemunhar, porque ele não curou só a minha visão física, ele curou minha visão espiritual, ele curou minha alma, ele curou o meu coração, ele me deu expectativa de vida eterna com Deus. Conclusão, irmãos. Cristo é a fonte da nossa vida. Cristo é a fonte da nossa existência. Cristo é a fonte da nossa fé. Cristo é a fonte de tudo para nós. E assim como Bartimeu, nós precisamos cada dia aprender. Primeiro, precisamos ouvir Jesus. Segundo, precisamos clamar por Jesus. Terceiro, precisamos entender nosso estado de fragilidade para ter uma maior comunhão com Jesus. Quarto, precisamos crer, e eu sei que cada um de nós cremos, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o doador da vida, que Ele é quem renova as nossas forças todos os dias. Quinto, precisamos ir ter com Jesus sem nenhum tipo de demora. E por último, precisamos seguir Jesus na estrada da nossa vida. Jesus tem que estar presente na estrada da minha vida. Jesus tem que estar presente todos os dias nas nossas vidas. Jesus, Ele está conosco, mas o texto está nos ensinando que nós também precisamos estar com Ele. Ele vai continuar andando, Ele vai continuar a sua jornada. A intenção de Jesus, o projeto de Jesus, o intento de Jesus era chegar em Jerusalém. Quem quisesse segui-lo, viria de bom grado. Ele aceita, Ele não rejeita, pode vir. E se tiver algum problema, Ele resolve, Ele cura, Ele abençoa. Mas nós temos que segui-lo aonde Ele for. Temos que seguir seus passos, temos que seguir seu exemplo, temos que seguir os seus ensinos para podermos ter uma vida de comunhão plena com Deus. Amém? O homem estava sentado na beira da estrada, cego e pedindo esmola. No momento seguinte, está vendo e com o coração alegre, olhando Jesus de costa. E eu tenho certeza que quando Jesus virava para o Bartimeu, ele lembrava que quando estava cego, quando Jesus fez o milagre, a primeira pessoa que ele viu na frente foi Jesus.
Era Jesus virar e ele lembrar do grande milagre. Que cada um de nós possamos todos os dias lembrar do grande milagre que ele fez na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Eu desejo a todos uma boa passagem de ano. Nós agora só vamos nos reunir presencialmente daqui a alguns dias, no ano de 2021. E eu quero agradecer aos irmãos aqui da igreja local, os irmãos lá da Assembleia, pelo carinho, pela atenção, pela amizade, pelas orações. E peço aos irmãos, continue orando por mim, continue orando pela minha família, porque eu preciso das orações de vocês. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Irmão Eliseu, Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta linda mensagem, né, que nós ouvimos. E nós vamos cantar Milagre no Altar, né? Vamos estar louvando e exaltando o nome do nosso Deus, o Deus de milagres, Deus que cura, Deus que transforma, Deus que liberta. O mesmo Deus de Bartimeu é o mesmo Deus que nós servimos, que faz milagres. Ficar em pé, que os irmãos possam colocar de pé, e nós vamos estar louvando e exaltando o nome do nosso Deus com a música Milagre no Altar. Jesus
momento do ofertório. Então, os irmãos que trouxe à casa do Senhor a sua oferta, nesse momento, nesse louvor, é o momento de você vir e conceder ao Senhor gratidão por tudo o que Ele tem feito por sua vida. Então, os irmãos estejam livres para adorar ao Senhor também através dos seus dízimos e das suas ofertas. Amém? Enquanto isso, nós louvamos.
pelo pastor Paulo. Nós estamos no nosso último culto, então eu quero concluir esse momento com uma última oração. Então nós vamos fechar com uma canção, os irmãos ficam à vontade, tá bom? Para acompanhar a canção, se quiserem se despedir, fiquem à vontade, mas saiam meditando na letra desse último cântico, amém? Curvem suas cabeças. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse culto de adoração. Nós te louvamos por esse ano, Senhor. O ano, como foi dito, tão diferente, Senhor, mas não faltou a tua presença, Pai. Tão diferente, Senhor, tão difícil, Pai, como ainda está sendo, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós te adoramos não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Então nós estamos aqui e o ano que vem nós vamos estar aqui novamente te adorando, Senhor, porque nós, Senhor, queremos estar aqui mesmo, Senhor, que a figueira não floresça, mesmo que enfrentamos dificuldades, nós te amamos e te adoramos, Senhor. E sabemos, Pai, que no amanhã, Senhor, haverá um bom futuro, Senhor. Um bom futuro, Senhor. Nós acreditamos que haverá um melhor, um novo amanhã